Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de agosto de 2023. São 8 horas da manhã e as primeiras declarações do novo advogado de Mauro Cid estão preocupando os aliados de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, está preso e voltou a ser alvo da PF. E as primeiras declarações do novo advogado dele, o criminalista César Bittencourt, não foram bem recebidas pelo entorno de Bolsonaro. Bittencourt disse que cumpria ordens como um bom militar treinado para ser disciplinado. A frase foi entendida como um sinal de que Cid pode enveredar para uma linha de defesa que só cumpria o que lhe era determinado. Então veja bem, o Mauro Cid não vai precisar fazer delação se ele mantivesse, o advogado dele mantivesse a linha de defesa. Ao dizer que o advogado de Mauro Cid só fazia o que lhe foi mandado, é basicamente uma acusação de que tudo que ele fez foi a mando de Bolsonaro. Por quê? Mauro Cid ocupava o seguinte cargo: ajudante de ordens de Bolsonaro. Se ele era ajudante de ordens e cometeu crimes porque recebeu ordens, de quem ele recebeu as ordens? Essa declaração do advogado de Mauro Cid é uma tragédia para o bolsonarismo e praticamente está decidido aí que a delação já está praticamente feita. Tudo que for perguntado para Mauro Cid sobre o que ele fez, ele dirá que foi ordem de Bolsonaro, porque foi mesmo. E as perguntas que restam aos parlamentares da CPMI após a ida de hacker à Polícia Federal ontem são duas. A primeira sobre o encontro no Ministério da Defesa e a segunda sobre o encontro com Bolsonaro. A Polícia Federal nada perguntou sobre isso a ele e ele já avisou que vai falar disso hoje na CPI. E os bolsonaristas em grupos de WhatsApp, de Telegram, dizem que tem certeza de que Bolsonaro vai ser preso. A análise das mensagens, principalmente no Telegram, mostra a defesa do ex-presidente em grupos de extrema-direita. Ficam dizendo que é narrativa, etc, 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 mas eles já acreditam que a prisão é inexorável. E o Mauro Cid sinaliza a possível culpabilização de Bolsonaro como nova estratégia em troca de advogado. Nova defesa do tenente-coronel frisou formação militar e obediência hierárquica. Então, na verdade, está havendo aí um escambo dele para não fazer delação e sim afirmar publicamente de peito aberto que vai ser que foi obrigado a fazer o que fez. E a CPI do 8 de janeiro vai ter hoje um terremoto que é o hacker. A base do governo quer usar o depoimento do hacker nesta quinta para justificar a convocação de Bolsonaro. E realmente, de acordo com o que ele falar, e ele já adiantou mais ou menos o que deve falar, não vai ter outro jeito senão chamar o Bolsonaro e talvez até fazer uma acareação entre Bolsonaro e o hacker e entre Zambelli e o hacker. Os três podem ser acareados. G. Dias avisou a ABIN das invasões 2 dias antes e depois sumiu. Ele enviou a mensagem à ABIN. Agora isso, de certa forma, o livra de acusações de não ter feito nada. Quer dizer, ele deveria ter dado ordens, mas ele avisou a ABIN.
Apesar de pedido por silêncio, os petistas dizem que o hacker quer falar na CPMI. Hoje, todos os olhos voltados para a CPMI do golpe. Para mim é um caso, disse Cid sobre outro relógio de luxo que a Polícia Federal diz ter sido levada para os Estados Unidos. Ou seja, ele fingia que não sabia o que estava fazendo e que só fez o que recebeu ordens para fazer. O Cid vai tentar se livrar da culpa, dizendo que não sabia que estava cometendo crimes e que tudo que ele fez foi ordem de Bolsonaro. E a CPI do 8 de janeiro quer usar o depoimento desse hacker, então, nessa quinta, para convocar Bolsonaro, repetiram a notícia. E auto-intitulado Ângelo da família Bolsonaro, Frederic Vassef tem irritado a defesa técnica do Bolsonaro. Os outros advogados do Bolsonaro dizem que ele está jogando o cliente deles no fogo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária ou ao meio-dia.